O estalo seco da pólvora ainda ecoava nos meus ouvidos como um trovão desesperado, um som que deveria ter trazido alguma segurança, mas que naquele momento serviu apenas para sublinhar a minha absoluta impotência diante do desconhecido. O cheiro acre de enxofre e ozônio se misturou ao odor de carniça e teca úmida que emanava daquela figura, criando uma atmosfera inrespirável que parecia queimar o interior dos meus pulmões a cada arquejo. Eu não esperei para ver o resultado do segundo tiro ou para que carregara a arma, porque a certeza de que a morte estava a um passo de distância se tornou uma verdade física, uma pressão esmagadora que paralisava o meu raciocínio lógico e deixava apenas o instinto mais primitivo de sobrevivência no comando. Meus dedos, antes firmes no gatilho, agora tremiam tanto que a espingarda parecia um objeto estranho. Um peso morto que eu quase deixei cair enquanto girava o corpo em uma fuga cega pelo corredor escuro. Meus pés batiam contra o assoalho de madeira com um estrondo que parecia amplificado pelo pavor, e cada canger das tábuas soava como um grito de agonia da própria casa sob o peso daquela presença maligna. Corri desesperadamente para a caminhonete, sentindo o ar congelante da noite fustigar o meu rosto como se fossem navalhas invisíveis cortando a minha pele, ignorando o frio cortante que parecia vir não do clima, mas das profundezas da teca. A escuridão ao redor da sede não era apenas a ausência de luz, era uma entidade viva, uma massa densa e viscosa que parecia tentar me agacar. Dedos de sombra que se esticavam dos galhos das mangueiras e das frestas do galpão para retardar os meus passos. Eu sentia que se parasse por um segundo sequer, se olhasse para trás para ver se aquela coisa me seguia, eu seria consumido por aquele vazio sem encosto e sem alma. A distância entre a porta da cozinha e o veículo parecia ter se alongado em quilômetros tortuosos, onde cada sombra projetada pela lua era uma ameaça e cada som do vento era o estalo de ossos se quebrando. Quando finalmente alcancei a caminhonete, minhas mãos tatearam a maçaneta com uma urgência febril e o metal frio pareceu queimar a palma da minha mão como se estivesse sob o sol do meio-dia. Entrei no veículo e bati a porta com uma violência que sacudiu toda a estrutura, girando a chave na ignição em um movimento frenético, enquanto rezava para qualquer divindade que pudesse me ouvir para que o motor não falhasse. O ronco do motor foi o som mais doce que já ouvi, uma explosão de tecnologia humana desafiando o silêncio sobrenatural daquele lugar amaldiçoado. Engatei a marcha e acelerei, as cordas de bocacha jogando teca e cascalho para todos os lados, criando uma nuvem de poeira que subia como um véu entre mim e a casa que agora sumia pelo retrovisor. Eu dirigia como um louco pela estrada de teca batida, os faróis cortando a névoa baixa que cobria o pasto como se fossem os olhos de uma fera buscando o caminho de casa. Cada buraco na estrada fazia o caco pular, e a cada solavanco eu sentia o coração saltar na boca, a adrenalina correndo como fogo em minhas veias, mantendo meus sentidos em um estado de alerta doloroso. Eu só parei de dirigir quando o sol começou a despontar no horizonte, uma linha de fogo alaranjado e coxo que cortava a escuridão do céu do Mato Grosso e trazia consigo a promessa de que a luz ainda existia, já bem perto da rodovia principal, onde o som dos pneus no asfalto trazia de volta a realidade do mundo civilizado e barulhento. Estacionei no acostamento de um posto de gasolina e desabei sobre o volante, chorando um pranto seco de quem viu o abismo e sobreviveu para contar, sentindo o tremor nos meus braços que se recusava a passar. Quando voltei lá 2 dias depois, acompanhado pela polícia e por alguns peões de fazendas vizinhas que aceitaram ir apenas por causa da autoridade presente, o cenário que encontramos desafiava qualquer explicação lógica ou forense. O sol brilhava intensamente, mas o calor não conseguia dissipar a sensação de desconforto que emanava daquelas tecas, uma vibração de baixa frequência que fazia os pelos dos meus braços se arrepiarem constantemente. Não havia sinais de acombamento na sede, as correntes grossas que eu havia passado nas portas estavam exatamente onde eu as deixara. Os cadeados trancados e sem marcas de manipulação, as janelas fechadas por dentro como se a casa fosse uma tumba selada. Os policiais caminharam pela varanda com suas botas pesadas, o som de seus passos ecoando no vazio, mas não encontraram uma única marca de luta, nem vestígios de sangue, nem o rastro daquela figura pálida que eu vira sob o arco da porta. Parecia que nada havia acontecido dentro daquela estrutura de madeira. Mas a realidade do lado de fora era um pesadelo que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Quando chegamos ao cucal, o cheiro de morte nos atingiu como uma parede sólida, um odor fétido que fazia o estômago revirar e os olhos lacrimejarem de imediato.
O gado estava todo morto, centenas de cabeças de gado de elite, animais caros e saudáveis. Estavam estirados no chão poeirento em posições que desafiavam a lei da gravidade e da anatomia animal. Não havia uma única gota de sangue no chão, nem um corte cirúrgico, nem marcas de predadores ou perfurações de balas. Os animais simplesmente pareciam ter caído onde estavam, como se a vida tivesse sido sugada de seus corpos em um único instante de terror absoluto. O que mais nos chocou, o que fez até os policiais veteranos recuarem com expressões de náusea, foi o semblante dos animais, pois todos eles estavam com os olhos aquegalados, pupilas dilatadas ao máximo, em uma expressão de puro pavor que parecia ter congelado no momento da morte. Era como se a última imagem registrada por aquelas retinas fosse algo tão monstruoso que a própria consciência dos animais tivesse implodido antes do coração parar de bater. Os peões que me acompanhavam faziam o sinal da cruz e se recusavam a chegar perto da cerca, sussurrando entre si sobre maldições e coisas que a teca esconde. O caseiro antigo que eu deveria substituir e que deveria estar aproveitando as suas férias nunca mais foi visto em lugar nenhum. Seu nome desapareceu dos registros, sua família nunca recebeu notícias e os seus pertences na casinha dos fundos pareciam intocados, cobertos por uma fina camada de poeira que sugeria um abandono muito mais antigo do que meros dias. Os moradores mais velhos da região, homens com rostos sulcados pelo sol e olhos que guardam segredos de gerações, dizem em tom baixo, entre goles de café forte, que certas tecas no Brasil pertencem a coisas que já caminhavam por aqui muito antes da humanidade pensar em colocar os pés nestas planícies. Eles falam de entidades que não possuem nomes que possam ser pronunciados por línguas humanas, sombras ancestrais que foram acordadas pelo desmatamento ou pela solidão profunda do interior, guardiões de um tempo onde a luz era fraca e a escuridão era quegra. Eu larguei a vida no campo para sempre naquele mesmo dia, vendi o que tinha e me mudei para o centro de uma metrópole barulhenta e caótica, buscando o refúgio das luzes artificiais e da multidão constante para tentar abafar as lembranças daquela noite maldita. Hoje eu vivo cercado por concreto e vidro, onde o som das sirenes e dos cacos substitui o silêncio do pasto, mas a paz é um artigo de luxo que eu nunca mais consegui comprar. Ainda hoje, quando o vento sopra mais forte à noite e as árvores nas calçadas balançam suas folhas como dedos esqueléticos, eu sinto aquele mesmo peso gelado no meu pescoço, uma presença invisível que parece estar sempre 1 centímetro atrás de mim, esperando que eu feche os olhos por tempo demais. Eu sei que aquela coisa não ficou na fazenda, eu sei que o horror que presenciei abriu uma fenda em minha mente que nunca mais será fechada, e às vezes, no silêncio do meu apartamento no 20º andar, eu ainda ouço o estalo seco de ossos se quebrando no corredor, lembrando-me de que a escuridão tem uma memória longa e que eu sou apenas um convidado indesejado em um mundo que não nos pertence. A imagem daquela figura sem rosto, aquela pele pálida esticada sobre o vazio, se projeta em todas as superfícies brancas que vejo, e o cheiro de carniça parece retornar nos momentos mais inesperados, vindo de bueiros ou de becos escuros, garantindo que eu nunca esqueça o preço de ter olhado para o que não deveria ser visto. Eu sobrevivi fisicamente, mas a alma que eu trouxe daquele mato grosso isolado é uma sombra do que costumava ser, uma casca vazia que carrega o peso de um segredo que ninguém acredita, mas que todos sentem quando as luzes se apagam e o silêncio se torna denso demais para suportar. O gado morto. O caseiro desaparecido e o peso no meu pescoço são as provas silenciosas de que existem fronteiras que não devem ser cruzadas e de que o medo verdadeiro não é algo que se sente. É algo que se torna parte de você. Uma marca indelével que só será apagada quando o frio finalmente decidir que é hora de me levar para onde as sombras nunca moquem e o sol nunca mais desponta no horizonte para nos salvar. Cheguemos, enfim, ao término de mais uma jornada visceral pelas entranhas do desconhecido. Manifesto minha profunda gratidão a cada um de vocês que teve a coragem de permanecer imóvel, ouvindo cada palavra, sentindo o frio sepulcral subir pelos pés enquanto o relato daquela fazenda maldita no Mato Grosso se desencolava como um sudário sobre a casão. Se o seu sangue gelou e se o seu coração ecoou uma batida diante do horror inominável, peço que deixe agora o seu joinha, pois esse pequeno gesto é a chama vacilante que mantém este canal aceso no meio da escuridão. Inscreva-se para que possamos, noite após noite, continuar explorando juntos os abismos que a ciência ignora e que o bom senso teme nomear. Agora eu lanço um desafio ao seu íntimo. Imagine o que você faria se estivesse naquela varanda solitária, sentindo o odor de carniça
e ouvindo o estalo seco de ossos quebrando na penumbra. Eu me pergunto se você enfrentaria o vazio com altivez ou se suas pernas simplesmente cederiam diante do peso do impossível. Compartilhe seus pensamentos e suas próprias experiências nos comentários, pois nossa comunidade é o único refúgio contra o que espreita nas margens da realidade. Lembre-se sempre de que o medo é uma presença gélida que respira no seu pescoço no instante em que as luzes se apagam. A escuridão nunca está vazia, ela possui voz e sussurra verdades que não fomos feitos para suportar. Um grande abraço do seu cronista do medo e até a nossa próxima incursão pelo terror. Se você ainda tiver a coragem necessária para escutar o que o abismo tem a dizer. O relógio de parede na sala principal, um objeto antigo de madeira cujas engrenagens pareciam mastigar o próprio tempo, marcou as 3 horas da manhã com uma batida surda e metálica que ecoou como um veredito fúnebre por toda a sede da fazenda. Naquele exato momento, o silêncio que antes era denso tornou-se algo sólido, uma massa invisível que pressionava meus tímpanos e dificultava a respiração. Enquanto a temperatura ambiente despencava de forma antinatural, transformando meu hálito em uma névoa cala e fantasmagórica que flutuava diante dos meus olhos. Foi então que a lanterna, minha única aliada contra a soberania daquela escuridão mato-grossense, começou a agonizar em minhas mãos trêmulas. A luz, que até então cortava o breu com um feixe firme e amarelado, passou a vacilar violentamente, piscando em um ritmo cardíaco e ecático que parecia sincronizado com as batidas desordenadas do meu próprio coração, que martelava contra as minhas costelas como um animal enjaulado e ferido, tentando escapar de um destino inevitável. Cada vez que o filamento da lâmpada ameaçava se apagar por completo, o mundo ao meu redor mergulhava num vácuo absoluto, para logo em seguida ser revelado por um lampejo pálido, criando um efeito estroboscópico que distorcia a realidade e transformava as sombras das paredes em gacas que tentavam me alcançar. Eu sacudia o aparelho com desespero, ouvindo o barulho das pilhas batendo no interior do metal frio, mas a falha não era mecânica, era como se algo no ambiente estivesse sugando a própria essência da eletricidade. Uma drenagem espiritual que deixava apenas o castro de um medo ancestral coquendo pelo meu sangue no final do corredor comprido, um túnel de tábuas de ipê que parecia ter se alongado para o infinito sob o efeito do meu pavor. Eu vi o que minha mente, em um mecanismo de defesa desesperado, se recusava a processar como real, pois aceitar aquela visão significava abdicar de qualquer castro de sanidade. Sob o arco da porta que levava aos quartos dos fundos, onde o ar parecia coalhado e mais pesado, estava parada uma figura que desafiava todas as leis da anatomia e da lógica humana. Ela era excessivamente alta, tanto que seu topo quase coçava o teto baixo da construção, e sua magreza era algo que beirava o obsceno. Uma silhueta de ossos proeminentes cobertos por uma camada de pele que mais parecia um pergaminho úmido e mofado esticado sobre um esqueleto impossível. Os braços daquela criatura eram longos demais, desproporcionais a qualquer medida pequena, pendendo ao lado do corpo com dedos que quase tocavam o assoalho, terminando em pontas que se perdiam na penumbra. O que mais me causava náuseas era a ausência total de uma face humana. Onde deveriam estar os olhos que expressam a alma, o nariz que respira a vida e a boca que profere palavras ou gritos, havia apenas uma superfície de pele pálida, lisa e tensionada, um deserto de carne sem orifícios que parecia absorver a pouca luz da minha lanterna moribunda. Não havia expressão, não havia olhar, e ainda assim eu sentia que cada átomo do meu ser estava sendo observado. Pesado e julgado por aquela entidade que não pertencia ao nosso plano de existência, o cheiro que emanava daquela coisa chegou antes de qualquer movimento. Uma onda de podridão tão avassaladora que me fez ansiar por vômito enquanto minha garganta se fechava em um espasmo seco. Era o odor insuportável de carniça velha, de carne que apodreceu sob o sol escaldante por semanas. Mas misturado com um perfume metálico de teca molhada de cemitério, um cheiro de profundezas esquecidas, onde o sol nunca tocou e onde apenas os vermes prosperam. Esse aroma pútrido parecia ter consistência, entrando pelas minhas narinas e se impregnando em minhas roupas, em meus poros, como se a própria morte estivesse tentando me marcar para o que viria a seguir. Eu estava paralisado, um prisioneiro do meu próprio sistema nervoso, enquanto meus pés pareciam ter criado raízes no chão frio de madeira. E o suor gelado escorria pela minha espinha como uma serpente de gelo. A criatura então deu um passo em minha direção. E o som que preencheu o corredor não foi um rosnado, nem um grito de gueca ou um lamento de dor,
Foi algo muito pior, um cuído que perfurou minha alma com a precisão de uma agulha fria. A cada movimento daquela abominação, ouvia-se o estalo seco e quítmico de ossos se quebrando, um por um, como se suas articulações estivessem sendo moídas por uma engrenagem invisível e que construídas a cada centímetro percorrido. Era o som de galhos secos se partindo sob uma pressão imensa, um estridor calcificado que ecoava nas paredes de madeira e vibrava dentro da minha própria estrutura óssea. Aquela coisa não caminhava. Ela se deslocava em uma série de espasmos coordenados e grotescos, diminuindo a distância entre nós com uma determinação silenciosa e implacável, dominado pelo mais puro e visceral reflexo de sobrevivência, um impulso que ignorava qualquer pensamento racional. Eu senti o peso da espingarda em meus braços como se ela fosse parte do meu próprio corpo. Meus dedos, brancos de tanto apertar a coronha, agiram por conta própria. O cano da arma apontou para o centro daquela massa de pele pálida e sem encosto, e eu puxei o gatilho. O estrondo do disparo foi ensurdecedor no ambiente fechado, um clarão de fogo que iluminou o corredor por um milésimo de segundo e que deveria ter sido o fim de qualquer ameaça biológica. O quecu da arma bateu contra o meu ombro com a força de um soco, e o cheiro de pólvora queimada tentou, em vão, mascarar o odor de carniça. Mas, para o meu horror absoluto, a bala parecia ter atravessado o vazio, passando através daquela figura como se ela fosse feita de fumaça densa ou de uma miragem tecida pela própria escuridão. Não houve impacto, não houve sangue, não houve queda. A criatura nem sequer vacilou sob a força do projétil que deveria ter aberto um buraco em seu peito. Em vez disso, ela continuou seu avanço. E o som dos ossos se partindo tornou-se mais rápido, mais alto, uma sinfonia de destruição que me dizia que o metal e o chumbo não tinham o poder sobre o que estava diante de mim. Enquanto a realidade ao meu redor começava a se desintegrar em um redemoinho de sombras e desespero. A chegada da segunda noite trouxe consigo um presságio que as batidas quítmicas do dia anterior não haviam ousado revelar em sua totalidade. O crepúsculo no interior do Mato Grosso não é apenas o ensecamento de um ciclo solar. É um mergulho profundo e irremediável em um oceano de sombras, onde a luz parece se afogar sem deixar vestígios ou esperança de retorno. A quietude que se instalou logo após o desaparecimento do último resquício de cor no horizonte foi absoluta e sufocante, como se a própria natureza tivesse decidido prender a respiração coletiva à espera de algo nefasto que castejava pelas bordas da realidade. Eu tentei convencer o meu lado racional de que os sons da primeira noite eram fruto da exaustão física ou talvez de algum animal silvestre em busca de abrigo. Mas a minha intuição, forjada em décadas de lida bruta e isolamento no campo, gritava que algo estava profundamente corrompido naquela atmosfera. A tranquilidade, aquele estado de espírito que eu tanto prezava, simplesmente se esvaiu como água entre os dedos, deixando no lugar um vazio gélido e uma expectativa de desastre iminente. O som começou por volta das 11 horas da noite, e a transição foi o que mais me perturbou. Não eram mais os toques secos e quítmicos que lembravam ossos contra a madeira, agora o cuído era contínuo, viscoso e carregado de uma intenção maligna. Era um acastar metálico, pesado e persistente, que parecia vir diretamente das profundezas do galpão de ferramentas, situado a cerca de 50 metros da sede principal. O som assemelhava-se ao de uma lâmina de arado sendo puxada lentamente sobre um chão de concreto irregular, criando uma vibração de baixa frequência que eu podia sentir sob as solas dos meus pés, subindo pelas minhas pernas e se alojando na base do meu crânio. Cada centímetro daquele deslocamento cuidoso parecia cortar a fibra do silêncio absoluto da noite, deixando uma cicatriz invisível de pavor em toda a minha percepção sensorial. Eu imaginei as velhas coquentes enferrujadas, as foices gastas e as ferramentas pesadas que estavam guardadas lá dentro, e a ideia de que algo estava movendo aquele feco velho no escuro total, sem qualquer fonte de luz, fazia o meu sangue se transformar em gelo líquido dentro das veias. O som cessava por alguns segundos apenas para que começar com mais força, como se o que quer que estivesse operando aquela cacofonia estivesse ganhando confiança ou medindo a minha capacidade de resistência psicológica. Os cães, meus únicos e fiéis companheiros naquela imensidão desolada, foram os primeiros a sucumbir ao horror invisível que se manifestava. Eles eram animais de lida, exemplares puros de caças acostumadas a enfrentar onças pintadas e a controlar o gado mais arisco sem demonstrar um pingo de hesitação, mas naquela noite específica, eles se tornaram meras sombras de si mesmos.
Ao sair na varanda com a lanterna em punho, eu esperava encontrar a prontidão habitual ou ouvir os latidos de alerta que sempre serviram como meu escudo sonoro. Em vez disso, encontrei um cenário que destruiu o que restava da minha coragem. O touro e o lobo, dois animais que nunca haviam quecoado diante de nada, estavam entecados sob a estrutura de metal da caminhonete, tentando se fundir ao chassi do veículo em um esforço desesperado para desaparecer. Seus corpos musculosos tremiam de tal forma que o metal da caminhonete parecia vibrar em uníssono com o pânico deles. Os cabos estavam colados ao ventre de forma tão tensa que pareciam parte de sua anatomia defensiva, e os ganidos que emitiam não eram de agressão, mas sim lamentos baixos e lancinantes, o tipo de som que um ser vivo emite quando aceita que a morte ou algo pior está ao seu alcance. Eles se recusavam a olhar na direção do galpão, simplesmente mantinham os olhos fechados e as orelhas coladas à cabeça, tentando ignorar a existência daquele acastar metálico que continuava a ecoar pelo pátio de teca batida. Foi nesse momento exato que o peso do olhar me atingiu, uma pressão física e metafísica que se instalou com precisão entre as minhas omoplatas e fez cada pequeno pelo do meu corpo se eriçar em um sinal de alerta instintivo. O pomar de mangueiras que cercava a sede, que durante as horas de sol fornecia uma sombra acolhedora e farta, agora se transformava em uma muralha de sentinelas deformadas e hostis. As folhas escuras e brilhantes refletiam a pouca luz estelar de maneira distorcida, assemelhando-se a milhares de olhos vítreos e inexpressivos que me observavam com uma curiosidade predatória. Entre os troncos retorcidos e as copas densas, eu sabia com uma certeza absoluta que havia algo posicionado, uma presença que não possuía uma forma definida para minha visão, mas que exalava uma malevolência antiga, densa e faminta. O ar ao meu redor parecia ter se tornado subitamente mais espesso, caquegado com um cheiro acre de ozônio, teca molhada e algo que lembrava vegetação em decomposição acelerada. Eu apontei o feixe de luz da minha lanterna para a escuridão profunda das árvores, movendo o foco de um lado para o outro em um gesto de desafio desesperado, mas a negrura parecia possuir uma qualidade física que devorava a luz antes mesmo que ela pudesse atingir qualquer galho ou tronco. Minha garganta estava seca como a poeira da estrada em tempos de seca, e cada gole de ar parecia acanhar o meu esôfago. Mas o desespero me obrigou a tentar uma reação externa para validar a minha própria existência diante daquele nada absoluto. Eu gritei com toda a força que os meus pulmões podiam reunir, uma pergunta casgada que exigia saber quem estava lá, quem ousava invadir aquele espaço e perturbar a ordem das coisas. Mas a minha voz, que em outros tempos comandava tropas de gado por quilômetros de pastagens abertas, foi pateticamente pequena e insignificante diante daquela vastidão noturna. O som saiu abafado e sem eco, como se eu estivesse gritando dentro de uma câmara de isolamento acústico revestida de veludo podre. A noite não me ofereceu qualquer resposta verbal, apenas o retorno do vento que começou a soprar com uma fúria súbita e caprichosa, assobiando através das frestas das telhas de baco e fazendo a estrutura de madeira da casa reclamar com estalos secos que soavam como ossos se partindo na calada da madrugada. Eu recuei para dentro da casa, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas têmporas e se misturar ao pó que cobria o meu rosto, e tranquei a porta de madeira maciça da cozinha com as mãos tão trêmulas que a chave pareceu lutar contra os meus movimentos. Eu encostei as costas contra a superfície rígida da porta, tentando desesperadamente controlar a minha respiração hecática e o batimento frenético do meu coração, que parecia querer romper as costelas. Foi nesse instante de silêncio interno forçado que o mundo ao meu redor pareceu congelar em uma estase de puro terror. O vento lá fora continuava o seu lamento entre as árvores, mas ali, a poucos milímetros da minha nuca, separado apenas pela baqueira física da madeira centenária e dos trincos de feco, eu ouvi algo que desafiava qualquer explicação lógica. Não foi um ruído da natureza, não foi o canger estrutural da residência e não foi a atividade de qualquer animal conhecido pelo homem. Foi o som inconfundível e rítmico de pulmões imensos e úmidos se expandindo e contraindo em um esforço respiratório laborioso. Era uma respiração ofegante, pesada e caquegada de uma vibração gutural que eu podia sentir atravessando a madeira e ressoando diretamente nos meus ossos. O calor daquela exalação parecia atravessar as mínimas fendas da porta, trazendo consigo um odor pútrido de carniça velha misturado ao cheiro metálico de sangue seco.
Era o som de algo que havia percorrido distâncias inimagináveis para chegar até ali. Ou de algo que estava experimentando uma excitação sombria e doentia por estar a centímetros da sua presa humana. Eu estava trancado por dentro, cercado por correntes grossas e trincos que eu mesmo havia que forçado, mas aquela presença do outro lado da porta parecia zombar silenciosamente da minha ilusão de segurança, tratando as paredes da sede como se fossem feitas de papel fino em vez de troncos de madeira de lei. A sensação de isolamento absoluto, que outrora fora uma escolha consciente de vida e paz, agora se transformava na minha sentença de morte definitiva. A percepção de que ninguém viria em meu socorro, de que a cidade mais próxima estava a horas de uma estrada de terra intransitável e que eu era a única alma consciente e vulnerável naquele quincão esquecido por qualquer divindade, começou a me esmagar com o peso de 1000 atmosferas. O oxigênio na cozinha parecia estar sendo consumido por aquela respiração do outro lado, deixando o ambiente calo e difícil de habitar. Eu fechei os olhos com força, desejando que o sol nascesse naquele exato momento, mas a noite ainda era uma criança cruel e o tempo parecia ter se transformado em uma substância viscosa que não avançava. Foi então que o silêncio lá fora foi substituído por algo que fez minha sanidade oscilar na borda do abismo. O acastar metálico no galpão parou bruscamente, dando lugar a uma quietude ainda mais pavorosa que durou apenas o tempo de um batimento cardíaco falho. Sem qualquer aviso, o som de algo movendo-se não mais no chão, mas acima de mim, começou a se manifestar com uma clareza aterrorizante. O peso que antes eu sentia nas costas agora parecia descer do teto, e a percepção de que a estrutura da casa não era mais um refúgio, mas uma armadilha, tornou-se absoluta. Eu olhei para cima, para o foco de madeira escura, e percebi que o terror daquela noite estava apenas começando a subir os degraus da minha alma. Saudações, buscadores do oculto e almas que não temem o abismo da própria mente. Sejam muito bem-vindos ao canal O Cronista do Medo, o santuário onde as sombras ganham voz e os pesadelos mais profundos encontram a sua morada. Eu sou o seu narrador e hoje trago para vocês um fragmento de horror puro, um relato visceral que recebemos de um de nossos seguidores mais fiéis. Os eventos que vocês estão prestes a ouvir não são meras ficções para entretenimento, mas cicatrizes reais deixadas em uma alma que ousou habitar uma fazenda de gado vasta e isolada no coração brutal do Mato Grosso. Imaginem uma teca de horizontes infinitos, onde a poeira vermelha parece esconder segredos ancestrais e a vegetação se fecha como uma armadilha sobre os incautos. Ali. Naquele isolamento onde a civilização é apenas uma lembrança pálida, o silêncio da noite não é a simples ausência de ruído, mas uma presença física, um manto de chumbo denso e sufocante que se apoia sobre os ombros de quem tenta dormir, fazendo com que cada batida do coração soe como um tambor de guerra na imensidão deserta. Antes de mergulharmos definitivamente nesta escuridão abissal, eu peço que você deixe o seu selo de presença através do joinha e que se una à nossa irmandade se inscrevendo no canal para não perder nenhuma de nossas futuras crônicas sombrias. Comente aqui embaixo, nos diga de qual cidade ou estado você está buscando refúgio neste momento, permitindo que a nossa conexão espiritual atravesse as fronteiras da distância e una nossos temores. Se você também carregou o fardo de um evento inexplicável que a ciência ignora e a razão teme admitir, não hesite em enviar sua história para o nosso canal. Agora, eu exijo que você prepare o seu psicológico, sinta o frio subindo lentamente pela sua espinha, apague todas as luzes ao seu redor e venha comigo para o lugar onde a esperança não se atreve a entrar. Eu nunca fui um homem de me entregar a medos bobos ou de me deixar levar por assombrações que povoam a imaginação dos mais fracos, pois minha alma foi forjada no calor das queimadas e meu corpo foi temperado pela lida pesada debaixo de um sol que não perdoa ninguém. Desde que me entendo por gente, o isolamento foi meu companheiro mais fiel. A solidão das vastidões de Teca, onde o horizonte se perde na linha do céu, sempre foi o meu lar, e eu aprendi a ler os sinais da natureza como quem lê um livro aberto diante dos olhos. Minhas mãos são calejadas pelo couro das quédias e pelo cabo do machado. Meu rosto traz as marcas das tempestades que enfrentei sozinho no meio do nada. E meu coração sempre foi um santuário de silêncio, onde o temor caramente encontrava lugar para repousar. Mas aquela fazenda no interior mato-grossense era diferente de tudo o que eu já tinha visto em décadas de andanças por este mundo de meu Deus, pois logo que atravessei a porteira principal, senti que o ar não era o mesmo das outras paragens. Era um ar caquegado,
denso como se estivesse saturado de uma umidade antiga e esquecida, uma atmosfera que parecia ter peso próprio e que exercia uma pressão constante sobre os ombros de quem se atrevesse a caminhar por ali. Parecia que aquele lugar tinha a capacidade de sugar a energia vital da gente, de drenar o ânimo e substituir a coragem por uma melancolia profunda e inexplicável que se infiltrava pelos poros. Eu aceitei o trabalho de vigiar a sede durante as férias do caseiro antigo, um homem de poucas palavras e olhar fugidio que me entregou as chaves com uma pressa que na hora eu não soube interpretar, mas que agora me parecia um aviso silencioso. A casa da sede era uma construção imponente e antiga, feita de madeira pesada, dessas madeiras de lei que não se encontram mais hoje em dia. Troncos maciços que pareciam carregar dentro de si a memória de séculos de floresta. A estrutura era robusta, mas a casa parecia estar viva de uma forma sombria, pois ela cangia e estalava com qualquer mínima mudança de temperatura, como se as vigas estivessem se espreguiçando ou reclamando de um peso invisível que as oprimia. Quando o sol se punha e a escuridão absoluta do centro-oeste descia sobre o mundo. O silêncio da fazenda se tornava algo quase sólido, um vazio auditivo que chegava a doer nos ouvidos de tão profundo. Na minha primeira noite naquele lugar, eu me acomodei no quarto que ficava nos fundos, tentando encontrar o sono enquanto ouvia os estalidos naturais da madeira que se esfriava após um dia de calor intenso. No entanto, aquele silêncio de morte foi subitamente interrompido por um som que não pertencia ao repertório da natureza ou da arquitetura, um som seco e constante que me fez despertar de imediato com todos os sentidos em alerta máximo. Era como se alguém estivesse batendo um pedaço de osso ou uma madeira muito dura contra a parede externa do meu quarto, de forma rítmica e deliberada. Um toque cadenciado que não tinha a aleatoriedade de um galho batendo com o vento. O som era oco, mas ao mesmo tempo possuía uma nitidez que atravessava as tábuas grossas da parede e parecia ecoar dentro do meu próprio peito. Cada batida era como um lembrete de que eu não estava tão sozinho quanto imaginava. Eu fiquei imóvel por alguns instantes, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas enquanto tentava encontrar uma explicação lógica para aquele fenômeno, mas a lógica parecia ter ficado do lado de fora daquela cerca. Tomei coragem, levantei com cuidado para não fazer barulho, senti o chão de madeira gemer sob os meus pés e peguei a lanterna que estava sobre o criado mudo. A luz da lanterna cortou a penumbra do quarto como uma lâmina de prata, revelando a poeira que dançava no ar parado, e eu caminhei em direção à porta com o coração batendo com uma força que eu desconhecia. Saí para a varanda e o vento frio da noite lambeu o meu rosto, trazendo consigo um cheiro estranho de teca molhada e algo mais que eu não conseguia identificar, algo que lembrava o cheiro de coisas guardadas por muito tempo em porões escuros. Eu dei a volta completa na varanda larga, projetando facho de luz para todos os lados, esperando encontrar um intruso ou talvez apenas um animal que tivesse se perdido por ali, mas não havia absolutamente nada diante de mim além da escuridão infinita do pasto que se estendia até onde a vista não alcançava. O capim alto ondulava suavemente, criando sombras que pareciam se mover por conta própria, mas não havia rastro de seres vivos. Não havia pegadas no chão batido de teca vermelha e nem sinal de que alguém tivesse estado perto da parede do meu quarto. O silêncio tinha retornado com uma força ainda maior, um silêncio que parecia zombar da minha busca e que envolvia a casa como um sudário invisível. Eu apontei a lanterna para a mata ao longe e os olhos de alguns animais noturnos brilharam como brasas distantes. Mas eram apenas os habitantes naturais da noite que observavam de longe aquele intruso humano. Voltei para dentro sentindo um peso ainda maior nas pernas, sentindo que os meus olhos estavam sendo observados por 1000 pontos invisíveis escondidos nas frestas das paredes e no topo das árvores. Tranquei a porta e me encostei nela, tentando controlar a respiração. Mas foi nesse momento de quietude forçada que eu percebi que o som não vinha apenas de fora, pois algo dentro daquela casa parecia estar esperando que eu apagasse a luz novamente. O ar parecia ter ficado ainda mais rarefeito e eu senti que cada passo que eu dava era monitorado por uma presença que não tinha corpo, mas que possuía uma vontade féquea e carregada de uma intenção que eu ainda não conseguia compreender. O canger das tábuas agora parecia sussurrar segredos antigos, palavras em uma língua esquecida que faziam meus pelos se arrepiarem e meu sangue gelar nas veias. Eu sabia que a noite seria longa e que o isolamento que eu sempre amei tinha se transformado em uma prisão sem muros,
onde o tempo parecia ter parado para me obrigar a confrontar o que quer que estivesse escondido naquela fazenda. Cada sombra projetada pelos móveis antigos parecia ganhar vida própria, esticando braços longos e retorcidos em minha direção, e o cheiro de mofo e velhice se tornava sufocante a ponto de me causar náuseas. Eu me sentei na beira da cama, mantendo a lanterna acesa ao meu lado, e fixei os olhos na porta que eu tinha acabado de fechar, temendo que ela se abrisse a qualquer momento para revelar o horror que habitava o coração daquela propriedade. Foi quando eu percebi que o som seco e quítmico não tinha parado por completo, mas sim que ele tinha mudado de lugar, subindo agora para o foco de madeira acima da minha cabeça, como se algo estivesse castejando ou batendo suavemente no teto, acompanhando cada movimento meu com uma precisão cirúrgica. A sensação de estar sendo caçado dentro de uma casa que deveria ser meu refúgio começou a corroer minha sanidade, e eu senti que a fazenda estava se fechando sobre mim, as paredes pareciam estar diminuindo de tamanho e o teto parecia estar descendo lentamente. Eu tentei rezar, tentei buscar forças nas orações que minha mãe me ensinou quando eu era criança, mas as palavras pareciam sumir da minha mente como fumaça ao vento, deixando apenas um vazio angustiante no lugar da fé. O que quer que estivesse ali comigo não era deste mundo de luz e oração, era algo que pertencia às eras de escuridão profunda que precederam a chegada do homem naquelas terras virgens. Eu me perguntei o que o caseiro antigo teria visto ou ouvido durante todos os anos em que morou ali sozinho. E se aquela pressa em partir era na verdade uma fuga desesperada de uma condenação que agora pairava sobre a minha cabeça. A madeira da casa deu um estalo tão forte que pareceu um tiro de espingarda, fazendo-me pular da cama, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais carregado de eletricidade e pavor. Eu olhei para a janela e vi que a lua estava oculta por nuvens pesadas, deixando o mundo lá fora mergulhado em um breu absoluto que parecia devorar a própria luz da minha lanterna. Foi naquele instante, quando o frio atingiu o seu ponto mais agudo e a escuridão parecia ter se tornado líquida, que eu vi algo que mudaria para sempre a minha percepção do que é o medo de verdade, algo que estava além de qualquer explicação racional e que me fez desejar nunca ter aceitado aquele trabalho maldito. A maçaneta da porta começou a girar bem devagar, centímetro por centímetro, sem fazer o menor ruído, como se mãos invisíveis e extremamente cuidadosas estivessem testando a minha resistência e a minha coragem, e eu percebi que o que batia do lado de fora agora queria entrar de qualquer maneira. O som quítmico no teto parou subitamente e deu lugar a um arrastar lento, como se algo pesado estivesse sendo movido sobre as vigas superiores, algo que tinha o peso de um corpo humano, mas o movimento de uma serpente. Meu corpo não obedecia mais aos meus comandos, eu estava paralisado por uma força que vinha das profundezas daquela teca maldita, e meus olhos não conseguiam se desviar daquela maçaneta que continuava o seu movimento circular e macabro. Eu sabia que se aquela porta se abrisse, eu estaria diante de um abismo que nenhuma mente humana é capaz de suportar sem se quebrar em mil pedaços de loucura. O ar ao meu redor ficou tão frio que eu podia ver o vapor da minha respiração, e o cheiro de decomposição se tornou tão forte que parecia que as paredes estavam apodrecendo diante dos meus olhos, revelando o que estava escondido por trás daquela fachada de madeira pesada e respeitável. Foi então que, no silêncio que precedia o meu grito de terror, eu ouvi uma voz que não era uma voz, mas um pensamento que invadiu minha mente com a força de um trovão, sussurrando que o meu tempo ali estava apenas começando e que a fazenda exigia um preço que eu não estava preparado para pagar. Um preço que envolvia muito mais do que apenas a minha vida, mas a própria essência do que me tornava homem. Saudações, buscadores do oculto e almas que não temem o abismo da própria mente. Sejam muito bem-vindos ao canal O Cronista do Medo, o santuário onde as sombras ganham voz e os pesadelos mais profundos encontram a sua morada. Eu sou o seu narrador e hoje trago para vocês um fragmento de horror puro, um relato visceral que recebemos de um de nossos seguidores mais fiéis. Os eventos que vocês estão prestes a ouvir não são meras ficções para entretenimento, mas cicatrizes reais deixadas em uma alma que ousou habitar uma fazenda de gado vasta e isolada no coração brutal do Mato Grosso. Imaginem uma teca de horizontes infinitos, onde a poeira vermelha parece esconder segredos ancestrais e a vegetação se fecha como uma armadilha sobre os incautos. Ali, naquele isolamento onde a civilização é apenas uma lembrança pálida, o silêncio da noite não é a simples ausência de ruído, mas uma presença física, um manto de chumbo denso e sufocante que se apoia sobre os ombros de quem tenta dormir,
fazendo com que cada batida do coração soe como um tambor de guerra na imensidão deserta. Antes de mergulharmos definitivamente nesta escuridão abissal, eu peço que você deixe o seu selo de presença através do joinha e que se una à nossa irmandade se inscrevendo no canal para não perder nenhuma de nossas futuras crônicas sombrias. Comente aqui embaixo, nos diga de qual cidade ou estado você está buscando refúgio neste momento, permitindo que a nossa conexão espiritual atravesse as fronteiras da distância e una nossos temores. Se você também carregou o fardo de um evento inexplicável que a ciência ignora e a razão teme admitir, não hesite em enviar sua história para o nosso canal. Agora, eu exijo que você prepare o seu psicológico, sinta o frio subindo lentamente pela sua espinha, apague todas as luzes ao seu redor e venha comigo para o lugar onde a esperança não se atreve a entrar.